Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, do Poesias, Prosas e Algo Mais, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para falar de mais um livro que eu li, terminei essa semana, terminei domingo, que é A Jangada de Pedra, de José Saramago. Essa aqui é da Companhia das Letras, quer dizer, do selo Companhia de Bolso, que é da Companhia das Letras, né, que é o selinho de bolso da Companhia das Letras. Uma edição linda, achei linda essa capinha verdinha, muito bonita, aqui. E ela tem uma diagramação muito boa, fácil de ler, aqui ó. E a folha, né, dessa coleçãozinha de bolso da Companhia das Letras é ótima, amarelinha. Um livro de muita qualidade, esse de bolso da Companhia das Letras, muito bom. Bom, aqui vai falar o livro, né? Jangada de Pedra, de José Saramago. Foi publicado, né, em 1986. E é um ano que Portugal e Espanha, fui pesquisar isso, tá, gente? Um ano que Portugal e Espanha passaram a interligar, né, um mercado comum europeu, que hoje é conhecido pela União Europeia, né, o euro e tal. E o que vai falar a Jangada de Pedra? Bom, a história começa com vários acontecimentos assim, improváveis e impensáveis. Uma mulher num canto do país, né, em Portugal, faz um risco com uma vara no chão. Um homem consegue atirar uma pedra de mais de 5 quilos, algo que ele não conseguiria normalmente, ao mar, com uma força sobre-humana. Milhares de estorninhos, que eu fui descobrir que são pássaros, né, começam a perseguir um professor para onde ele vai, os estorninhos vão atrás. Outro homem na Espanha sente a terra tremer sob os seus pés. Um novelo de lã azul interminável e que aparentemente interliga pessoas. E um cão que não possui cordas vocais, de Cerbère, na França. E no mesmo dia que todos esses, aparentemente eu acho que acontecem todos no mesmo momento, começa a suceder todos esses fatos ao mesmo momento, abre-se uma fenda e a Península Ibérica se desprende da Europa. Então, a Península Ibérica ela é composta por Espanha e Portugal, os dois países. Então se desprende aquele enorme pedaço de terra com os dois países, desgruda, sai da Europa e começa a navegar pelo oceano. Isso mesmo. Então aquela enorme jangada de pedra, que é como diz o título, começa a navegar sem rumo certo. Aparentemente ela está indo rumo aos Açores, né, que é uma ilha. E ela vai se chocar com os Açores. Então começa o pânico, obviamente, na população. E começa, obviamente, a ser investigados esses fatos espalhados que aconteceram, né, tanto em Portugal quanto na Espanha. E aí temos os nossos personagens, que na verdade são o pano de fundo da história, porque o verdadeiro personagem é a Península Ibérica, é a Espanha e Portugal, a Jangada de Pedra. Então temos a Joana Carda, que fez um risco no chão. Temos o Joaquim Sassa, que atirou a pedra ao mar. Temos o José Anaisso, que os estorninhos o perseguem. Temos o Pedro Orsi, que sente a terra tremer. A Maria Guavara, que tem o novelo de lã azul, interminável. E o cão, que surge, não se sabe de onde, sem as cordas vocais. Eles partem, né, ao longo da narrativa, eles partem buscando respostas de por que aquilo aconteceu. Então, aos poucos, um vai encontrando o outro até que os 5 se juntam para encontrar essas respostas. E a Jangada de Pedra segue navegando.
e o tumulto, e cientistas, e governos, e curiosos pesquisam e não encontram resposta, não há resposta. Por que, que a Terra se desprendeu? Por que, que ela está navegando? E, para vocês entenderem melhor todo o contexto desse livro, tem que ler. Mas o que eu vou destacar aqui? Obviamente, Saramago faz uma crítica bem forte ao que hoje é a Europa, né? E como Espanha e Portugal são vistas como os primos pobres, os menores ali. Como eles são discriminados até. E, obviamente, tem um motivo, né, para ser Espanha e Portugal que se desprende. Espanha e Portugal têm muito em comum, né? Foram antigos desbravadores e colonizadores, foram grandes impérios. Também tem a semelhança na língua, que as duas línguas derivam do latim, é o português e o espanhol, e conseguem se entender, né? As duas línguas, né? Uma pessoa falando consegue mais ou menos captar uma coisa ou outra, justamente pela língua ter derivado do latim. Ele vai ressaltar também os jogos de poder, isso aparece muito porque aparecem os governos, porque em primeiro lugar ele está indo para os Açores, daqui a pouco aquele pedaço de terra enorme desvia, e você já não sabe mais para onde ir. Então vai aparecer os Estados Unidos na história também. E o Saramago, ele destaca muito bem os jogos de poder, né? Da alta política. E essas partes são fantásticas, né? São ótimas essas partes. Também destaca das relações entre os países, né? Os interesses. E também, o principal, eu creio, que destaca são as pessoas, né? Como que a princípio elas ficaram completamente desesperadas que aquilo estava acontecendo e confusas, e umas acreditavam, e outras não, e houve suicídios e sempre aquela atmosfera apocalíptica, se você não sabe se não sabia se a Terra ia realmente se chocar com a ilha, ou não vai se chocar, ou vai se chocar com alguém. Mas e como as pessoas elas se adaptam, né, a mudanças e a hábitos rapidamente. E também a inquietude, né, dos seres humanos, a inquietude que os rodeia de buscar respostas e caminhos e sentidos. Então ele relata muito isso no livro. E o que eu vou dizer para vocês? O livro é fantástico. É fantástico. Tem toda a escrita peculiar, obviamente, do Saramago, com a sua ironia refinada, muitas vezes sutil. O humor, porque o livro é muito bem humorado, tem um humor refinado também, mas ele não é aquele humor que você... como é que eu vou dizer? Você vai rir sem saber por quê. Por exemplo, se você lê, talvez você ria de coisas que eu não ri, e eu ri de coisas que você não riu, entendeu? Ele não diz pra você... O livro é completamente imprevisível. Você não sabe o que esperar. Então tem momentos ali, então ele não diz pra você. Tem histórias que você sabe, né? Você vai rir ali, você vai chorar aqui. Saramago não. Você ri, não sabe por quê. Ele não tá dizendo, você tem que rir. Você ri por uma conexão que você tá naquele momento com a história e tal. E, bom, como eu tava dizendo, ele não é um livro previsível. Você não sabe pra onde é que vai tudo isso. Pra onde é aquela atmosfera apocalíptica e de repente as pessoas estão desesperadas, daqui a pouco elas começam a se habituar, e essas 5 pessoas também que começam essa jornada buscando as respostas daquilo que aconteceu com cada uma, e elas acabam se interligando. Você não sabe para onde vai. Você está toda hora se surpreendendo a cada capítulo. Cada capítulo te surpreende, cada capítulo te instiga, e você para, você pensa, você faz analogias com a sociedade, com as pessoas próximas. Você faz analogia de um todo, do mundo, do ser humano, e ao mesmo tempo ele te pega, você faz analogias e começa a pensar nas coisas mais pequenas, os gestos menores. Então ele é um livro que abrange muitas coisas. Não é um livro de leitura rápida. Quer dizer,
2 semanas, 1 semana e meia, que eu levei para ler o livro, porque ele é um livro que ele vai te chamar, ele vai te pedir concentração. Ele te pede concentração, ele te pede para degustar, ele te pede para sorver, para absorver. Então você não é um livro que você vai simplesmente passar correndo por ele. Não, porque você vai, a cada capítulo ele vai te instigando mais, você vai pensando, você vai refletindo, como eu disse, você vai criando analogias. E essa é a beleza do livro. Não são só livros rápidos que fluem bem. Ele flui perfeitamente, maravilhosamente bem. Mas você tem que degustá-lo. Ler com calma. Você tem que se dar o tempo de ler. Eu, por exemplo, não conseguiria ler esse livro com barulho. Então eu esperava sempre uma hora calma, tranquila, para estar totalmente concentrada aqui e tirar tudo que eu posso tirar do livro. Certo? Resumindo, gente, ele é um livro maravilhoso. Eu indico para todo mundo que já leu Saramago. Se você ainda não leu José Saramago e quer começar a ler, eu não sei se eu indicaria ele como primeira leitura. Se você quer começar a ler Saramago, eu indicaria o livro que eu comecei a ler o Saramago, que foi In Nomine Dei. É um livro pequeno, 160 e poucas páginas. E ali você já percebe todas as características do autor, né? A ironia, o humor, a crítica, que tudo é muito sutil. E também eu indicaria para quem quer começar a ler, dê uma biografiazinha, pesquisa lá no Google, dê uma biografia do Saramago, para saber mais ou menos as obras dele, como é que ele era, como é que ele não era, o que ele pensava. Porque tem coisas nos livros dele que se eu não tivesse lido sobre a biografia, não soubesse um pouco da história dele, eu não chegaria à conclusão que aquilo ali é uma ironia. Que ele está fazendo uma ironia sutil. Então, por isso que é um livro que você tem que dedicar atenção. Porque, obviamente, tem críticas claras, mas tem outras que não são tão claras. Você tem que ter aquele tchan do momento para você pegar que aquilo ali é uma ironia. E tendo lido uma biografia, né, saber um pouco do autor, ajudou a saber, mais ou menos, pelo pensamento dele, né, o que era ironia, o que não era ironia e tal. Isso me ajudou muito. Bom, gente, eu também ouvi essa expressão muito, que é você se habituar ao saramaguês. Assim, os primeiros 3 capítulos aqui você já se habituou ao saramaguês. Depois que você se habituou ao saramaguês, gente, depois dos primeiros 3 capítulos desse livro você não consegue parar mais, porque você quer saber onde aquilo vai te levar, e aquilo é completamente imprevisível, você se surpreende a cada capítulo, e você vê a inteligência do autor, a genialidade das críticas, do humor ali, do humor sutil, da ironia sutil, e é fantástico. Ele é narrado em primeira e terceira pessoa, com vários narradores alternados entre si, falam os personagens, falam o narrador observador, e bom, o livro é maravilhoso. Pra quem já leu Saramago e ainda não conheceu Jangada de Pedra, tá aqui. Quem quer começar, já falei, né? Já indiquei, né? Se vocês quiserem aceitar. In Nomine Dei é um ótimo livro para começar a ler. E depois você parte, né? Jangada de Pedra, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio da Cegueira. Eu quero muito ler Intermitências da Morte, quero ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. Tem vários livros do Saramago que eu ainda quero ler. Ele já foi. Quando eu li In Nomine Dei, ele já se tornou um dos meus autores preferidos, e a Jangada de Pedra só veio corroborar isso. 5 estrelas no Scooby, não poderia ser diferente. Livro fantástico. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido expressar um pouco do que eu peguei do livro, né, do que eu absorvi do livro. Tem também resenha escrita para vocês. Se você está no blog, a resenha está aqui, né, aqui embaixo. Se você tá no YouTube, eu vou deixar o link da resenha escrita, se você quiser olhar, né? Vocês escolhem. Querem só ver o vídeo ou querem ler a resenha escrita. Querem ler, né? A resenha escrita. Bem, agora eu tô lendo Alta Tensão, do Harlan Coben. Aqui, que é da Editora Arqueiro, Nova York, aqui. Literatura policial contemporânea. Camarada que já ganhou vários prêmios da literatura americana, inclusive um Edgar Allan Poe.
Eu já ouvi falar muito bem desse autor. E vamos ver se eu vou gostar das aventuras aqui do detetive, do detetive Mário Bolitari. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, joinha. Se inscrevam também aí no nosso canal. Dá um pulo lá no blog para conferir as coisinhas por lá. Tem a nossa fanpage no Facebook. Bem, gente, era isso. Obrigada por você estar aqui. Bem-vindos os novos inscritos. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.